A igreja no Brasil, ela perdeu a sua bússola moral. Ela não só tolera o pecado, ela o legaliza. Você entende o que eu estou dizendo? Nós temos um vídeo aqui que eu quero dividir com você e eu gostaria que você acompanhasse comigo este vídeo. Eu vim aqui, meu pastor, eu vim aqui para te dizer um negócio. Momento complexo, país esquisito, né? É um momento complexo, verdadeiramente um país muito esquisito, em especial uma igreja muito esquisita. Aí tem um cara que adora uma cachaça, adora um samba, adora um pagode, está em cima do altar com o microfone. Não só ele, tem também o governador Cláudio Castro. É preciso entender que ele é autoridade no mundo, ele não é autoridade aí. Ele não tem autoridade aí dentro. Mas foi dada a autoridade a ele. Independente de orientação política, eu quero dizer o seguinte aqui: nós estamos do seu lado. Se ele tivesse do lado do pastor Silas Malafaia, ele seria ovelha do pastor Silas Malafaia. E outra, claramente você vê que existe uma relação promíscua e extremamente íntima entre a igreja e a política. É uma simbiose, ok? E aí você vê a derrocada da igreja protestante no Brasil, na verdade no mundo inteiro, né? E aí claramente você vê que nós temos templos com designs arquitetônicos lindíssimos, lugares que oferecem muito conforto, mas ali não há uma palavra de confronto. Ali não sai do altar uma palavra de constrangimento. Não sai do altar uma palavra com poder dizendo: se arrependa, porque senão você vai para o inferno, não há. E na verdade, eu sou pregador, pastor, professor, teólogo. Muitas igrejas literalmente foi proibido trazer esse tipo de pregação, denunciando o pecado. E é isso aí que nós vemos hoje. Mexeu com Silas Malafaia, mexeu comigo. Viva a vida de Silas Malafaia, esse grande pastor. E veja, a igreja, essa igreja que você está aí, não só ela, muitas outras, ela é uma igreja que ela adotou o secularismo, e não só adotou. Ela se casou com ele. Isso é muito preocupante. Por que é muito preocupante? Porque quando você se casa, você aceita a cultura do diabo dentro das suas cercanias, isso vai ser um problema terrível não só para você, não só para sua família, mas para todas as pessoas que estão dentro daquele país, dentro daquela civilização. O que nós estamos assistindo hoje acontecer no mundo? A quebra do caráter moral do homem. E isso é muito preocupante. Porque quando se dá a quebra do caráter moral do homem, o que está se quebrando ali? A palavra de Deus, que está aqui e aqui. E a história da igreja, ela serve justamente para te ensinar que as civilizações anteriores que abandonaram literalmente a ética e a moral, assim como o seu caráter, elas desapareceram da história. Elas foram penalizadas. E outra, o julgamento começa pela casa de Deus. Aqui nós estamos em 1 Pedro. Vamos encontrar aqui o capítulo 17. Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? É muito importante que você entenda por que as civilizações desapareceram. Vamos começar pelo povo diluviano. Por que aquele povo foi punido, foi penalizado? Porque eles literalmente abandonaram o caráter moral. E o que significa o caráter moral?
é a lei de Deus, escrita aqui e aqui. Ok? Quando você despreza aquela vozinha que está aqui te censurando ou aprovando os seus atos, você vai pagar por isto. E aquele povo, como eles não tinham mais caráter moral, eles literalmente, o libido dominante deles era tão externalizado, mas tão externalizado, mas tão externalizado, que ali eles viviam como animais, na verdade piores que animais. Homens se casavam com homem, mulheres se casavam com mulheres, não respeitavam crianças, não respeitavam animais. Isso é uma afronta direta ao Criador, porque afeta a própria natureza, afeta a criação do Criador. E aquele povo foi julgado. E aí mais à frente você tem a mesma coisa acontecer em Sodoma e Gomorra. Caráter moral desapareceu e eles viviam com o seu libido, assim, é até difícil de classificar, e não é só o libido, tem também a violência sistemática e a zombaria com o nome sagrado de Deus também desapareceu. E aí você desce e encontra, quem que você encontra? O Império Romano. Por que que o Império Romano implodiu? Ele implodiu porque não se achava mais caráter moral. O que que é o caráter moral? É o poder de você abalizar o que é certo e o que é errado. É você fazer o crivo. Não existia mais naquela sociedade do Império Romano, como as duas civilizações anteriores ao Império Romano. Também foi julgado. Hoje nós vemos que nós estamos vivendo a mesmíssima coisa. A igreja protestante no Brasil, ela não dá para classificar mais a igreja protestante no Brasil. Ela se entregou ao secularismo. Ela se entregou, ela está casada com o pecado. Ela aceita o aborto, ela aceita o casamento entre 2 homens e 2 mulheres, ela aceita a política dentro das suas cercanias, ela aceita que como nós evoluímos muito, diz eles que nós evoluímos muito, nós estamos no futuro, não é mais necessário pregar aquela palavra para constranger ninguém, para confrontar ninguém, como não é necessário. E aí ela trouxe para dentro das suas cercanias a teologia da prosperidade e a teologia da libertação, criada na antiga União Soviética e enviada aos Estados Unidos para destruir a igreja. E você vê que deu muito certo, né? Então você vê que os designs dos templos, das nossas igrejas no Brasil, são cópias dos templos americanos. Deus é um banqueiro, né? Que enche a igreja de dinheiro, de conforto, de casas luxuosas, de carros luxuosos. Mas é engraçado que por mais dinheiro que a igreja arrecada, ela nunca se compadece do faminto, do necessitado e dos grupos étnicos minoritários. Ela nunca trabalha para desenvolver estas pessoas. O dinheiro que ela lucra é sempre para ela. E isso é preocupante. Então, por meio desse papo que eu estou tendo com você, dessa conversação que eu estou tendo com você, eu estou te chamando a atenção para você despertar, para você parar de tolerar esses homens que, infelizmente, foram vencidos. Eles foram vencidos. E outra, o diabo não respeita tempo de ministério. Você precisa entender que o diabo não respeita tempo de ministério. O que nós estamos vendo hoje é a derrocada da igreja e uma outra coisa que você também precisa entender. Você quer compreender o que está acontecendo no Brasil? Você quer entender o que acontece na América do Sul? É só você olhar para a América do Norte. Olha para lá.
E você vai entender o que está acontecendo aqui e o que virá a acontecer aqui. É muito simples. Então, diante desse axioma, diante desta máxima, prepare-se para o pior, porque isso aqui vai ficar muito ruim. A igreja hoje, ela não faz o que ela deveria fazer, ela deu lugar ao secularismo, ela deu lugar ao pecado e ela legalizou o pecado dentro das suas cercanias. E a cobrança virá, vigia, porque não se zomba do nome sagrado de Deus. Se a igreja não se arrepender, o couro vai comer. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.